Eutelsat. Muy buenas tardes a todos los que estão conectados através do satélite Amazonas. Muito boa tarde Eutelsat 8, a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. deste ano. Hoje, sexta-feira, 27 de janeiro deste ano 2025. Os requisitos para a transformação. Temos como tema os requisitos para a transformação, que foi pregado 1º de outubro de 2008 em Bogotá, Colômbia. Que temos E a escritura que temos ali, nesta ocasião, aqui ele usou ali de 1 aos Coríntios, capítulo 15, 45 em adelante. versículo 45 em Buscamos diante. estas Bíblias allí. E vamos buscar em nossas Bíblias ali. Comencemos em el verso 44 del capítulo. Vamos começar no versículo 44 do Nos capítulo dice, 15. Se siembra cuerpo animal. Nos diz assim: Aí en esta Bíblia semeia escribe corpo encima, animal, em cima aí, se nessa heredó Bíblia escreveu, de la serpiente. herdou da serpente. Se siembra cuerpo animal, resucitará. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Aí dibuja uma estrela de David à esquerda. Do lado esquerdo aí desenhou uma Hay estrela de cuerpo animal y Davi. hay cuerpo Se há espiritual. corpo animal, há Assim corpo também está escrito, espiritual. Assim Fue está hecho também primer escrito. hombre, Adán, O primeiro alma homem, viviente, Adão, foi el feito alma posterior vivente. Adán, espírito vivificante. O último Adão em espírito Em vivificante. espírito escribe teofanía. Em espírito escreveu teofania. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nessa Bíblia aqui, em cima ele desenhou, na margem de cima desenhou uma pedra angular e as eras. As últimas duas eras, ele desenhou um olho em cada um e na pedra angular desenhou um olho também. Em um abrir e fechar de olhos, um abrir e fechar de olhos, aí nos mostra que é por meio de um profeta. Tem outros desenhos na pedra angular, tem outros desenhos que na pedra angular ele desenha dois olhos, que são os ministérios de Moisés e Elias, esses dois ministérios. Mas nesse caso aqui, desenhou um olho porque aí está mostrando que é através de um véu de carne de um profeta, através do qual ele trabalhou de era em era e de dispensação em dispensação. Porque convém que isto que é corruptível seja vista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja vista da imortalidade. E quando isto que é corruptível seja vestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal seja vestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Os requisitos para a transformação. Podem assentar, por favor. En el mensaje, los pasos para la adopción, Na mensagem Os Passos para a Adoção, que foi pregado sexta-feira, 18 de setembro de 2009, em Veracruz, México, nosso irmão William Souto Santiago nos diz: ante a última trombeta, aqui tem uma ordem divina para a adoção de todos os filhos de Deus. Não é um assunto da pessoa dizer: eu sou um crente em Cristo e eu não tenho que saber nada deste programa de adoção para ser adotado. Tem um programa de adoção e, consequentemente, de acordo a esse programa, é que virá adoção para os escritos no céu no livro da vida do Cordeiro.
E os que serão adotados serão os que vão conhecer esse programa, essa ordem divina. Os outros não precisam conhecer, se não vão ser transformados. Então vejo que por isso que alguns creem e outros não. É para o que crê, é o que crê e é para o que crê que é mostrado, é revelado esses requisitos, é para eles, para os que serão transformados. Para os demais, eles não vão importar com essa ordem, com esses passos, esses requisitos para a transformação. Porque como não serão transformados, não lhes interessa. Mas bem alguns se deixam usar pelo inimigo e se colocam como instrumentos, são usados pelo inimigo como instrumentos para atacar, para combater o programa de Deus, o qual Deus está realizando nesse tempo final. O programa para que cada escolhido de Deus obtenha os requisitos, os passos, para obter o corpo eterno e glorificado, ou seja, a fé do rapto. O que não vai ser transformado, pois não necessita receber a fé do rapto. Tão simples assim. E aí é que o escolhido de Deus nesse tempo pode identificar quem será transformado e quem não será transformado. O Dr. William Soto continua dizendo, mas os que vão ser transformados o conhecerão, vão crer nele, lhe crerão e vão obter a fé para serem transformados. Agora vejam como foi no tempo de Noé, que aqui na mensagem, um verdadeiro sinal que foi passado despercebido. Aí nos mostra que Noé fez os preparativos. Naquele tempo, era construir uma arca. Vejam na página 11 desta mensagem, desta versão, o reverendo William Branham nos diz assim, Noé foi um sinal no seu dia para as pessoas, um sinal do juízo vindouro. Em seu dia, Noé foi considerado um fanático. Ele era um profeta, mas foi considerado comum que não estava bem da mente. O homem continuava martelando ano após ano, construindo uma arca, quando ainda nem existia água na terra, somente as que tinha nas fontes. E ele predisse algo que era ridículo para a mente carnal. Ele disse, vai cair água do céu. Sem dúvida que muitos diriam a ele, me mostre aonde isso está. Veja como que isso também, não só no tempo de Noé, mas em todos os tempos, os incrédulos e crentes manufaturados, também chega um momento que se levanta contra e então começa a questionar. Vamos ver, me mostra isso, me mostra aqui, me mostra isso, e aonde isso está? E mais ainda nesse tempo, que vejam que os trovões, a João foi proibido escrevê-los. João foi proibido de escrevê-los, porque os trovões contêm a fé do rapto. Os trovões contêm a vinda do Senhor. Como seria, quando seria e como viria. Ou seja, todos os detalhes, os pormenores. Mas João foi proibido de escrever. E foi dito a ele, vamos ver aqui essa partezinha ali. Onde foi dito a João, não escrevas, deixa passar, porque senão vão tropeçar com isso. Vejam, isso está na página 117 do livro Os Selos. Agora pense bem, João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe foi dito, não escrevas. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando esses 7 trovões do Apocalipse 10 trovejaram, então lhe foi dito, não escreva nada disto. Esses são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que em breve serão revelados. E isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. É para quem? É para a noiva, não é para mais ninguém. Estudamos tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas, vimos o mistério de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. Em cima desse parágrafo ele escreveu, os trovões, a fé para o rapto, nesse livro.
E nesse outro, vamos ver aqui, a 117. Em cima deste parágrafo escreveu os 7 trovões e a fé do rapto. Isso aqui também, no vermelho, ele escreveu do lado os trovões e escreveu também fé. No entanto, tem algo ali no qual não podemos chegar, tem algo ali. Mas eu imagino que quando esses mistérios começar a se manifestar, ou seja, tudo isso começar a se cumprir, Deus disse, vamos deter isso. E eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque tropeçarão com isso. E sempre de era em era e de dispensação em dispensação, a parte onde as pessoas tropeçam é com o véu de carne, com o cumprimento da profecia. Deixa passar, mas eu revelarei naquele dia, escreveu o 8º dia, quando tenham a necessidade de saber, quando tiverem necessidade de saber. Agora, lembra da gotinha de tinta? Tudo tem um propósito e uma causa. Observa que o Criador pronunciou essas coisas, e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, de uma forma simbólica, o que ele deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não fala completamente o que é isso, não vai dizer isso é assim, isso é o que está sob o 7º selo. Vê? O que é que está sob o 7º selo? É a vinda do Senhor, é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ali, João, se ele começasse a escrever, poderia escrever até o nome do instrumento no qual ele estaria cumprindo a vinda, sua vinda. Não digas assim, porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se perderia. Então, mas bem, isso é um segredo. Ele simplesmente quer, por exemplo, sua vinda. Ele disse, agora ninguém saberá quando venho, simplesmente virei, isso é tudo. Não é o meu negócio saber quando, a mim só me corresponde estar preparado. E como é que a igreja noiva estaria preparada? Pois vendo e recebendo e escutando esses requisitos para obter essa fé do rapto e poder receber e poder crer nele. Agora aqui continua dizendo, aqui no outro livro, nessa página 117, foi que ele desenhou uma pedra angular e escreveu do lado direito o 7º selo, nesse último parágrafo que lemos. Do lado esquerdo escreveu futuro. No parágrafo anterior, onde fala, eu revelarei naquele dia, quando tiverem necessidade de saber, do lado esquerdo uma pedra angular e do lado direito escreveu, a necessidade de saber. Esse é o tempo que a igreja noiva tem essa necessidade. E a cada um dos seus filhos está cumprindo essa necessidade. Ou seja, está revelando isso que João foi proibido de escrever. Está revelando o que disse a João. Eu revelarei naquele dia, é esse dia, o dia 8º, a era da pedra angular. Hoje está sendo revelado esse mistério. Agora aqui na página 12 continua dizendo, na mensagem de um verdadeiro sinal que foi passado por alto, despercebido. Estávamos lendo há uns minutos. Enquanto não tinha água à vista, e não tendo água à vista, vamos ver um parágrafo antes, porque nós paramos ali onde falou. Vamos ver aqui. Sem dúvida que muitos dirão, me mostra onde está. Isso. Aí nós paramos. A ciência, diria ele, eu posso provar que não existe água lá em cima. Mas se Deus disse que ia vir dos céus, então Deus fará com que sua palavra seja cumprida. E enquanto não tinha água à vista, enquanto não tinha uma nuvem no céu, não tinha chovido nenhuma gota. Não existia tal coisa como a chuva. Mesmo o tempo todo
Mesmo assim, o tempo todo Noé estava preparando a arca para a chuva. Foi uma evidência viva que esse profeta cria no que ele estava falando, porque ele estava fazendo a preparação para isso. E qualquer pessoa que realmente crê do que você está falando, você se preparará para isso. E em um estudo bíblico, né, dessa porção, ele escreveu: a evidência de crer é fazer a preparação, os preparativos para receber o que Deus prometeu. Eu podia me pôr aqui mesmo, parar aqui e me pôr nos dias de Noé. E Jesus disse: assim será no dia da vida do Filho do Homem. Se as igrejas hoje crescem no que ele estava falando, elas praticariam o que ele disse. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, na página 13, mas Noé, um neurótico, assim considerado naquele dia, por causa da tonteria da pregação e fazendo sinais diante das pessoas, e lhes advertindo, e condenou o mundo construindo uma arca, quando não existia água para fazê-la flutuar. Ele condenou o mundo, a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 11, ele condenou o mundo e salvou a sua própria casa ao se preparar e ser um sinal para Deus dos juízos vindouros daquele dia. Que coisa gloriosa! Anos depois veio outro sinal, que foi Moisés, um profeta. Esse foi o sinal de Deus para Israel. Eles tinham estado 400 anos em escravidão e Deus preparou um sinal para eles um pouco antes da liberação. Ele foi um sinal de liberação para Israel, um sinal de juízo para o Egito. Noé foi um sinal de liberação para seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, o incrédulo. As mesmas águas que afogaram o mundo e sufocaram o mundo foi o mesmo meio que salvou Noé. A única coisa que podia salvar ele era o juízo. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Deus pondo o juízo, Deus aprumando o juízo. Mas Noé continuou pregando, ele chegou a ser um sinal. Agora Israel, depois de 400 anos, eles começaram a clamar pela liberação. E Deus nunca se revela ou se mostra até que seu povo esteja preparado para receber o que ele mostra. Do lado esquerdo, ele desenhou uma estrela de Davi. Na mensagem Os Passos para a Adoção, onde estamos lendo, o irmão ele disse assim: assim como tem uma ordem para receber a salvação e vida eterna, e para receber o Espírito Santo e obter o novo nascimento, consequentemente, obter a adoção espiritual, e tudo gira ao redor da primeira vinda de Cristo, para receber a adoção espiritual e obter vida eterna em nossa alma. Agora, Paulo disse que tem um mistério, e ele disse que é um mistério do qual ele está falando aqui. Pois disse que será ante a última trombeta, e então alguma pessoa pensa, bom, vai ter um anjo com a trombeta por aí, tocando essa trombeta por aí. Olha, isso é mais difícil do que em verdade isso significa. Um anjo é um mensageiro, e essa trombeta final é a voz de Deus, a voz de Cristo, falando nessa terra, ao seu povo, à sua igreja. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, nosso irmão William continua dizendo: vimos que o Evangelho do Reino é nada menos que a mensagem final de Deus, a grande voz de trombeta ou trombeta final. E essa é a mensagem que o povo hebreu vai escutar. Por isso que o povo hebreu como nação não quis escutar a pregação do Evangelho de Cristo. Não pode crer, porque a mensagem que escutará é a mensagem do Evangelho do Reino. É a mensagem com a qual virá o anjo do Apocalipse 7, que vem para selar, chamar e selar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Capítulo 7, versículo 1 em diante. E no Apocalipse capítulo 14, versículo 1 ao 5, já aparecem selados em suas testas, com o nome do Pai e com o nome do Cordeiro em sua testa, ou seja, com o conhecimento do nome de Deus, o conhecimento do nome do Pai e o nome de Jesus Cristo. Já aparece no Apocalipse capítulo 14, no versículo 1 ao 5.
E não é o nome Jesus, porque com o nome Jesus foram perseguidos. E vocês vejam, sob esse nome e com esse nome de redenção e para redenção, não foi recebido lá no meio do povo hebreu, mas com o nome novo, sim. Agora vemos que no Apocalipse tem uma mensagem profética para todas as nações. Por isso que quando o anjo forte que desce do céu, qual é Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto na sua mão, o livro que estava selado no céu com 7 selos, no Apocalipse capítulo 5, e Cristo, o Cordeiro, o toma, o qual também é o leão da tribo de Judá, e ele pega o livro quando termina sua obra de intercessão e se converte no leão da tribo de Judá. João o conhecia como Cordeiro de Deus, mas o ancião disse que era o leão da tribo de Judá. Está começando o seu trabalho de reclamação, pegando o livro para fazer a sua obra de reclamação. Agora vejam, quando começa esse trabalho de reclamação? Quando ele se levanta do trono e toma o livro, e ao se levantar, esse é o sinal onde começa esse trabalho. Começa de uma forma progressiva. Agora, quando ele se levanta do trono, recordem que é quando aí acontece essa meia hora de silêncio, a qual está acontecendo agora, no nosso meio, no nosso tempo. A meia hora já leva um tempo. Está começando o seu trabalho de reclamação, pegando o livro para fazer sua obra de reclamação e reclamar todos que ele redimiu com seu sangue, ressuscitar os mortos crentes nele em corpo glorificado e os vivos transformá-los. Isso é na obra de reclamação de Cristo como leão da tribo de Judá, e tudo isso está contido no Evangelho do Reino. Agora entrega o título de propriedade a um homem no Apocalipse capítulo 10 para que o coma e depois lhe diz: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Quando isso acontece? Quando ele sai do trono de intercessão. Por isso ele não podia sair dali até que o último escolhido fosse redimido e lançado no cloro, ou seja, no sangue, sob essa obra que ele realizou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, em sua primeira vinda, cumprindo a obra de redenção para todo aquele que crê nele. Agora veja que enquanto tudo isso estava sendo realizado, enquanto a porta da dispensação da graça estava aberta, ele estava no trono fazendo intercessão. O título não tinha sido pego ainda. Não tinha pegado o título e nem tinha aberto no céu. Isso ainda estava para o futuro, estava no futuro, que no livro Os Selos nos fala em vários lugares, onde ele falava tudo como se estivesse acontecendo, mas ele dizia, mas isso está no futuro. Agora vejam, até 2018, isso ainda não tinha acontecido. Mas depois vejam, esse instrumento falou que o tempo já não seria mais. O tempo já não existiria mais. E naquele tempo, Deus falou por meio dele, naquele momento, e esteve proclamando que o tempo tinha se acabado. O tempo tinha acabado, o tempo da dispensação da graça. Porque Deus trabalha por meio desses instrumentos, seus véus de carne, seus profetas. É necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Em João o Apóstolo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo está representada com todos os mensageiros que a Igreja do Senhor teria. Para o último dia, o anjo forte desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, e esse é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção. É o título de propriedade da vida eterna, para o que esse livro tem que ser aberto no céu, ser trazido à terra para realizar a obra de redenção física, da redenção do corpo físico. Porque, recordem, sem o título de propriedade na terra, não podia fazer a obra de reclamação, não podia reclamar. Ou seja, cada filho de Deus, por meio de receber a palavra, a revelação, o conteúdo, a fé do rapto, que esse título de propriedade contém,
não pode reclamar o corpo eterno glorificado e também a terra e o universo, nem a terra nem o universo nem tudo, porque tudo pertence a ele. Portanto, o título de propriedade tem que estar na terra para fazer esse trabalho. E é na terra onde ele realiza essa obra de reclamação. E vejam, esse título é revelado na terra. Por isso ele disse que os trovões soam na terra, são pronunciados. Esses 7 trovões se pronunciam na terra, são pronunciados na terra. Agora veja, ele entrega o livro a um homem para que o coma, e depois lhe é dito: é necessário que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Se o que o come vai profetizar, quem tem que ser? Um profeta. E então tem que vir com uma mensagem profética que estará revelando todas as coisas que há de acontecer. Depois passa ao Apocalipse 11, que são os ministérios das 2 oliveiras. São Mateus 24, 31 diz: e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta e ajuntarão seus escolhidos de uma extremidade do céu até a outra. Esses anjos são os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, para chamar e juntar 144.000 hebreus. Esses ministérios correspondem de Moisés e Elias, correspondem ao ministério das 2 oliveiras. E o chamado dos 144.000, 12.000 de cada tribo, corresponde às 2 oliveiras com a mensagem da grande voz de trombeta, a trombeta final, a 7ª trombeta do Apocalipse capítulo 11, versículos 15 em diante. Essa é a grande trombeta da qual Cristo falou, é o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. A mensagem que escutará e crerá, e que o povo hebreu escutará e crerá. Quando vocês virem uma aproximação do povo hebreu e dos seus líderes com alguma parte do cristianismo, recordem que algo está se movendo no programa divino. Eles estão procurando um homem, um profeta. Por isso que eles não recebem pregadores, porque eles somente foram ordenados por Deus para crer em profetas. Em profetas, Moisés diz: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19. Mais adiante diz: profeta do meio de vossos irmãos levantará o Senhor vosso Deus. E Deus disse: e porei minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhe mandar. E todo aquele que não ouvir o que ele falar no meu nome, eu lhe pedirei contas. Agora vejam que o povo hebreu unicamente a quem vai receber é ao profeta, um profeta. Mas observa que no livro das 70 semanas de Daniel, ali ele nos fala que serão enganados por esse falso profeta. Vamos procurar aqui no livro das 70 semanas de Daniel, onde nos diz, na página 124, na outra versão é a 143, nesse aqui é a 124. Quando a igreja sobe, agora recordem que sobe aonde? A era da pedra angular. Quando a igreja sobe, então a confederação, as virgens dormentes, fatos, metodista, batista, presbiteriano, pentecostais, mornos, todos eles juntos formam a confederação, que agora eles já têm um grande regime. E quando eles fizerem, eles farão um pacto. E esse novo Papa que temos agora quer meter a todos eles. Você não pode ver as coisas se amontoando? Vai dar um discurso sobre isso e vai meter todos eles aí dentro. Porque pela primeira vez em centenários de anos, em 1000 ou 2000 anos, isso não tinha sido feito. Mas agora eles estão para trazê-los e uni-los e fazer uma confederação. E ali os judeus o aceitarão. A quem? A esse movimento. Mas vejam que estará liderado pelo Papa, que é o anticristo, a besta, o homem do pecado, que os engana. Oh, glória! Do lado direito ele escreve para cima: o pacto da besta com os judeus.
Oh, glória, aleluia, louvado seja o nosso Deus que vive para sempre. Ali está você. Oh, irmão, agora isso é tão simples, como é simples. Um jovenzinho veria, entenderia. A confederação trará os judeus protestantes e católicos juntos. Agora, recordem o que esses dois profetas vão fazer quando vierem. Essa besta, esse príncipe que esparmará o poder do povo santo, o que ele fará? Ele romperá seu pacto com eles depois de 3 anos e meio e os lançará fora. Agora, as pessoas pensam que é comunismo. Agora, tem algo muito formoso aqui e muito glorioso, porque vocês vejam que tudo isso acontece antes de começar a grande tribulação, porque esses judeus são selados antes de começar a grande tribulação. E isso vemos ali na página 359, 358 embaixo. Observa, com o tempo Jacó começou a sentir um desejo de voltar para sua terra. Assim também é com Israel. Jacó significa Israel, porque o seu nome foi mudado. Ele saiu e obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, da mentira e de outras maneiras, porque ele não se importava de onde vinha e nem de quem era. Mas depois começou a regressar à sua terra porque tinha esse desejo. No caminho se encontrou com Deus e o seu nome foi mudado. Mas naquele tempo ele estava muito preocupado porque temia a Esaú. Agora recordem que Esaú é Roma, que o estava perseguindo. E observa o dinheiro, exatamente como será nesse dia, quando os judeus fizerem um pacto financeiro com Roma. Com quem? Com Roma. E Roma liderado pelo anticristo, o homem do pecado, ou seja, o Papa. E aí em cima ele escreveu o pacto com Roma. Agora, Esaú não precisava do dinheiro de Jacó, como Roma também não necessita, porque Roma tem a riqueza do mundo em suas mãos. Agora, vejam, esse que vem no seu próprio nome, e a esse sim vão receber. Mas depois, aí onde paramos, na 70ª semana de Daniel, aí vamos ler quem é o que vai dizer a eles o seu erro. Mas vamos continuar aqui no livro dos selos. Mas vemos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por aquele tempo de tribulação. Aí escreveu por Mussolini, Stalin e Hitler. Jacó meteu a mão a algo que era real, um anjo que desceu do céu, e Jacó manteve seus braços em volta do anjo e ali se manteve. O anjo lhe disse: eu tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia já está para aparecer. 7º milênio, ele escreveu ali, está por chegar. Do lado direito escreveu o dia igual milênio. Do lado esquerdo escreveu também Apocalipse 10, do 1 ao 7. Mas Jacó disse: eu não vou te deixar ir se não me abençoares, não pode partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças. Mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Veja, logo vamos ler o que ele fala. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Isso acontece exatamente antes de começar a tribulação. E, consequentemente, aí estamos vendo que se isso acontece antes da tribulação, e nas 70 semanas de Daniel está dizendo que é o final dos 3 anos e meio, agora, esses 3 anos e meio anterior é onde está sendo realizado nesse momento esse pacto com o povo hebreu e Roma, que no final ele rompe, ele quebra o pacto. Agora veja, tudo isso está se desenvolvendo e cada vez mais vai abrindo, enquanto a profecia vai se cumprindo e enquanto vai revelando o cumprimento de cada coisa à medida que vai cumprindo. Esses 2 profetas pregarão como João Batista e lhes dirão: o reino do céu está perto. Israel, arrependa-se. Arrependa-se de quê? Arrependa de seus pecados e sua incredulidade e regressem a Deus. Então vejam que aí entra a festa da expiação. Agora vejam, aqui nos continua dizendo onde paramos.
Ele, nas 70 semanas de Daniel, ele os expulsará. Agora, as pessoas pensam que é comunismo. Isso é porque o Espírito de Deus não lidou com você ainda, não é o comunismo. Isso é uma religião. A Bíblia diz que estarão tão perto que enganaria os próprios eleitos, se fosse possível. Assim Jesus disse, viram? Estamos no último, no fim. Agora, esses dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias que se levantarão em cena, ou seja, neste tempo. Fala ali. E eles dirão a esses judeus seu erro. E do lado esquerdo aí ele escreveu, o erro dos judeus é se unir à confederação de igrejas. E desse grupo de judeus que estão ali agora, serão os 144 mil que Deus chamará com esses profetas. O que eles são? Agora, se Deus os chamará por meio desse profeta, agora veja que no livro O Selo, ele nos disse que isso aconteceria antes da grande tribulação. Então, no meio da igreja noiva tem que ter instrumento, esse véu de carne, para realizar essa obra a favor do povo hebreu também. Porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para a igreja fátuas e para os perdidos e para o mundo. Ou seja, que aí estão incluídos os 144 mil. O que é isso? Esse é o espírito de Elias, ele escreveu, o quinto Elias, desta igreja gentia junto, e continuará, e entrará nessa igreja judia, ou judaica, e chamará Moisés com ele. Ou seja, o ministério de Moisés, um ministério dispensacional. Veio? E ele pregará essa mensagem de Pentecostes a esses judeus que rejeitaram ao Messias. Agora, vocês já vejam, nós já lemos isso em outras ocasiões. Do lado esquerdo escreveu ano 50 de jubileu, mensagem de Pentecostes. Do lado esquerdo escreveu Elias e Moisés. Agora, vamos continuar aqui onde paramos. Na mensagem que estamos lendo, os passos para a adoção. Diz, essa profecia se cumpre parcialmente em cada profeta que Deus enviou, mas se cumpre plenamente no Messias, na sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Profeta como Moisés, um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional para o último dia, será a mensagem do Evangelho do Reino. Agora, vamos aqui ao Apocalipse capítulo 14, versículos 6 ao 7. Onde veremos esse mensageiro vi voar pelo meio do céu outro anjo que tinha o Evangelho eterno para pregar aos moradores da terra. E se vai pregar, o irmão, ele diz, se vai pregar aos moradores da terra, pois tem que estar na terra e tem que ser um profeta. Agora vejam o simples e claro que é, mas ao mesmo tempo vejam, para o que não vai ser transformado, não podem entender isso, não podem compreender e pensam que é de outra maneira, de outra forma. E começa a acrescentar e a interpretar a mensagem e dar a sua própria interpretação do que o irmão Brá quis dizer e do que o Dr. William Souto Santiago quis dizer, mas os escolhidos estarão vendo o cumprimento dessa profecia. Vejam, tem que estar vendo a um profeta trazendo essa mensagem do Evangelho do Reino. Qual mensagem? A plataforma que, a base, o fundamento que o seu precursor nos trouxe, o reverendo William Branham. E as boas novas também, as notícias que o Dr. William Souto Santiago nos trouxe. Tão simples assim. A toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vem ensinando que adora a Deus, que sirva a Deus, ensinando como servir a Deus e como adorar a Deus, estimulando o povo a buscarem a Deus e mostrando para a humanidade que a hora do seu juízo, o juízo divino, chegou. Ou seja, que esse mensageiro vem um pouco antes de começar a grande tribulação. Um pouco antes, veja, se supõe que esse mensageiro já esteja aí. Ou seja, um instrumento vivo que esteja no meio da igreja noiva. Antes de começar a grande tribulação com o Evangelho eterno, que é o Evangelho do Reino. Esse mensageiro já vimos que será um profeta, quem virá profetizando sobre muitas nações, povos e línguas, como Moisés fez, profetizando as coisas que iam acontecer no Egito e também como Elias também profetizava. Agora, nesse tempo final, esse mensageiro que virá terá a mensagem final de Deus, a grande voz de trombeta ou trombeta final.
No tempo que ele estiver dando a sua mensagem, Cristo será o tempo que Cristo irá ressuscitar os mortos, crente nele, e vai transformar os vivos crentes em Cristo. Agora veja, no tempo dos anjos mensageiros das eras, isso não aconteceu, mesmo que Paulo disse, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ali na primeira era, ele estava ali falando dessa promessa, mas não foi naquele tempo. Todos estavam na expectativa. No tempo de Paulo, falando dessa revelação tão grande, vejam, pensavam que aconteceria a ressurreição e a transformação, porque era no tempo em que o mensageiro vivo estivesse falando, proclamando o dia de vingança, estivesse proclamando a grande voz de trombeta, e os mortos ressuscitariam. Nenhum mensageiro das eras, nem no tempo também do sétimo anjo mensageiro, da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Marion Branham, com o espírito virtuoso de Elias em sua quarta manifestação, lá na América do Norte, para os que desejam recebê-lo, ele é o precursor da segunda vinda do Senhor. E a vinda do Filho do Homem com seus anjos, nesse tempo final, no seu cumprimento, é o que vindica e será a vindicação final de que o reverendo William Branham foi o precursor da sua vinda. Agora, no tempo dele não aconteceu nem a ressurreição, nem a transformação. No tempo do arcanjo Gabriel, lá no tempo que ele estava dando essas boas notícias a Maria, a mãe de Jesus, também não aconteceu naquele tempo a ressurreição. E nesse tempo, no tempo do Dr. William Souto Santiago, também não aconteceu a ressurreição. Então o precursado tem que vir, que é o cumprimento do que foi precursado lá no tempo de Jesus 2000 anos atrás. João Batista precursou a vinda do Messias. Com a vinda do Messias, ia trazer e seria cumprido a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. E nesse tempo final, com a vinda do precursado, é que vem e se cumpre, como diz aqui, no tempo que ele estiver dando a sua mensagem, será quando Cristo irá ressuscitar os mortos crentes nele e transformar os vivos crentes em Cristo. E tudo isso terá um processo, uns passos a seguir, porque vocês vejam o que acontece com o Apocalipse 11, mas são somente 3 dias e meio que estarão ausentes. Assim como há 2000 anos atrás, Jesus esteve ausente quando foi crucificado e teve que ir e passar pela quinta dimensão e depois pelo paraíso para trazer os do Antigo Testamento. Assim também o cumprimento da segunda vinda do Senhor passará e os trará, diz, os da sexta dimensão, disse que ele passaria e nos ressuscitaria, então tomaremos corpo e comeremos. Agora, isso é no tempo e cumprimento deste mensageiro pregar sua mensagem. Aí é que se cumprirá essa promessa que lemos no princípio, essa escritura de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 a 45 em diante, e de 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. É no tempo desse mensageiro que vai cumprir, será cumprido, vai cumprir a ressurreição e a transformação. No tempo que ele estiver dando sua mensagem, vai ser que Cristo vai ressuscitar os mortos crentes nele e transformar os vivos crentes em Cristo. Esse é o tempo da trombeta final, ou grande voz de trombeta. Esse é o tempo da pregação do Evangelho do Reino. Por esse mensageiro que é enviado com a mensagem eterna, o Evangelho do Reino. E esse mensageiro é esse mesmo mensageiro que aparece aqui no Apocalipse 22:6 e me diz: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. E no Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esse mensageiro é o anjo de Jesus. É o anjo, é o Espírito Santo, o que está em carne humana nesse tempo final. Agora recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E é o Espírito Santo, o qual Deus envia na era da pedra angular, o envia encarnado. O Espírito Santo esteve no meio das eras e esteve trabalhando no meio das eras em misericórdia. E para a era da pedra angular, quando as eras terminam e a dispensação da graça, a porta fecha, o Senhor tira o Espírito Santo do meio da igreja, que é o que impede. Aí no livro de Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses, diz, vamos buscar essa escritura ali.
de 2 aos Tessalonicenses. El capítulo, vamos a ver. El capítulo 2. No capítulo 2, verso 7. no versículo 7, Porque já está em ação o mistério da iniquidade. porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse é o Espírito Santo. Veja, seja tirado do meio da dispensação da graça. E então será manifestado, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua boca, a espada. E esse cujo a vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora, vejam como o Espírito Santo, que é o anjo do pacto que libertou o povo hebreu, nesse tempo final, é esse anjo que vem em carne humana na era da pedra angular. Esteve no meio das eras, que o nosso irmão Branham, na página 134 do livro Os Selos, diz: quando esse Espírito Santo que temos, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esteve nas eras e na brecha, por isso ali ele colocou o Espírito Santo, e por meio da manifestação do anjo, por meio desse instrumento no meio do povo de Deus, chamado William Souto Santiago, ele esteve trazendo as boas novas, mas vejam, estava em uma etapa na qual não tinha sido aberta a dispensação do reino, onde esse Espírito Santo estaria operando, trabalhando e cumprindo sua vinda, encarnado em um homem, para neste homem trazer a revelação, a fé do rapto. E aí está o nome novo. Agora vejam, tudo isso é um mistério tão grande que está sendo aberto de uma forma tão simples que até as crianças podem entender. Agora vejam nesta mensagem as 3 coisas que ele faz em sua vida na mensagem O Rapto. Aí ele nos mostra dessas 3 coisas na página 25. Ele nos disse, lendo da Escritura de 1 de Tessalonicenses 4, diz: porque o mesmo Senhor, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, descerá do céu. E o irmão Branham disse, acontecem 3 coisas diferentes: a aclamação, a voz e a trombeta. Essas coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus. Agora, a aclamação ou alarido, Jesus executa as 3 coisas na sua descida. Quem? Ele mesmo. Por isso ali ele escreveu: Deus fará por profeta as 3 coisas. Ou seja, o cumprimento dessas 3 coisas ele fará por profeta. O que é uma aclamação ou alarido? É uma mensagem e sai primeiro. O pão da vida trazendo a noiva a aflição. Agora Deus tem sua forma de fazer as coisas, ele não muda seu plano porque é um Deus imutável. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e escreveu de 6 a 9 AM. Isso é a 4ª vigília. A 4ª vigília onde ele aparece. Além disso, ele disse: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo a seus servos profetas. Amós 3:7. E tão certo como prometeu, assim também é com certeza seguro que ele fará. E desenhou uma pedra angular do lado esquerdo. Agora vejam na página 9 também. Nos diz nesta mensagem o rapto: Deus designou sua palavra para cada era, e cada uma dessas eras tem que manifestar a porção da sua palavra. Ele predestinou também homens para cada era para cumprir essa palavra. Toda vez que designou sua palavra, designou um homem também para cumpri-la. Quando designou o tempo de Moisés, predestinou a Moisés para aquele tempo. Quando destinou o tempo que o Filho de Deus nascesse, destinou o Filho para aquele tempo. Em cada era designado seu homem, como a Bíblia diz, ordenado.
Veja como de era em era, ele designou um instrumento. Continua dizendo, se Deus é infinito, todo-poderoso, onipresente, onisciente, então Ele conhece todas as coisas desde o princípio. Não tem nada fora de ordem. Nós unicamente pensamos que é assim. Você pensou assim? Observa a palavra de Deus. Na palavra de Deus, observa para que veja o que Ele está fazendo e então entenderás. Ahora miren, vamos a ir un poquito más adelante ahí mismo, o sea, continuando ahí, estoy en la página 10 ahora, de rapto. Na página 10, na mensagem do rapto. Agora veja, em primeiro lugar, se aquele ministro tivesse pensado que quando deram a beber, deram vinagre ao Senhor para ele tomar, ele cuspiu e não tomou. Viram os zombadores? E como foi a vida desse Jesus de Nazaré? Como foi que a vida deste Jesus de Nazaré enquadrou com todas as profecias do Antigo Testamento? E como pode ser? Não podia ser se não fosse ordenado por Deus. A sua vida enquadrou com todas as profecias do Antigo Testamento. Outra coisa, se aqueles discípulos fingiram desta forma, então por que foi que cada um deles morreram como mártir? Até mesmo o apóstolo Pedro disse, coloca minha cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. E puseram André assim ao longo, sobre a cruz. Cada um selou o seu testemunho com seu próprio sangue. Lhe creram, lhe amaram e deram suas vidas por ele. Isso foi na primeira vinda do Senhor. Se ele foi um impostor, então por que fizeram isso? Você viu? As pessoas não conseguem captar a aplicação espiritual. Aí do lado esquerdo escreveu, não captam a aplicação espiritual. Agora vejam, toda essa mensagem por aí é muito tremenda, essa mensagem rápida. Agora vamos continuar aqui onde paramos. Nesta mesma mensagem, um pouquinho mais adiante, diz, estou os passos para a adoção do Dr. William Soto. Terá essa vantagem para poder tratar com os judeus e também com o cristianismo. Ou seja, que poderá falar com o cristianismo, poderá falar com o judaísmo e não terá nenhum problema. Ele terá a mensagem correspondente à dispensação do reino e, consequente, a mensagem para o último dia, para o 7º milênio de Adão para cá e para o 3º milênio de Cristo para cá, que é o último dia dos 3 milênios finais. Aí estão em ordem os passos para a adoção. Os que serão adotados, não terá que obrigá-los a crer, porque eles a entenderão. Os entendidos a entenderão, Daniel disse no capítulo 12. Cristo lhes abrirá o entendimento, como fez com seus discípulos, em São Lucas, capítulo 24, do versículo 41 em diante. Viram? Não terá que obrigá-los, como não teve que obrigar os discípulos lá na primeira vinda do Senhor. Nesse tempo final não se obriga ninguém, não obriga ninguém. Todos estão vindo, porque estão vendo o cumprimento do que foi trazido, que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Qualquer um poderia dizer, sim, esse trabalho ele fez. Foi ele que chamou e juntou todas essas pessoas. E quem move essas pessoas para essas atividades? Para que vá e recebam a esse que está falando ali, porque se não crescem, não estariam indo. Algo move a eles. Tem uma atração no monte, aí a atração atrás do véu, na era da pedra angular. Então estão crendo no que o precursor falou, que seria a vinda do Senhor, e o que o Dr. William Soto Santiago nos trouxe. Porque são crentes e são os que serão transformados. Então todos entenderemos os passos para a adoção. A adoção é nossa transformação para os vivos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, a adoção do corpo onde teremos corpos imortais, como o corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. Deus não vai sair do seu programa, tem que ter uma etapa da igreja para a sua adoção. Vamos chamá-la a era da adoção. E já passaram 2000 anos de Cristo para cá e, consequentemente, do cristianismo. E a igreja tem estado passando por várias etapas. Tem que vir uma etapa e a iremos chamar a era da pedra angular. Viram?
Ele disse, tem que vir uma etapa. y la vamos a llamar la edad de la E piedra angular, nós a vamos porque chamar él a no Era da podía Pedra abrir Angular, abiertamente porque ele não esse podia abrir mistério. abertamente esse mistério. Vean que fue abriendo poco a poco E vejam que y pouco a dejaba pouco foi entrever, abrir e deixava y en varios ver lugares entre hemos encontrado espaço que él ha ver, dicho, e vários todavía lugares la vemos que ele puerta de disse dispensación de la que a gracia porta no da se ha cerrado. dispensação da graça não Todavía fechou no ha salido ainda. del trono de Ele intercesión ainda del não cielo. saiu do trono Todavía de no ha intercessão tomado no el céu. título de Ainda propiedad ele não tomou en o el cielo. título de propriedade Todavía ainda la no segunda céu. venida del Señor A no se segunda ha vinda do cumplido. Senhor ainda não Vean, se todo eso cumpriu. habló, Viram? hablaba, pero Tudo isso ele mostraba de falava, cierta forma que las mas personas mostrava de certa forma que as pessoas comprendían entendiam e compreendiam que no tempo do nosso irmão William estava vivendo no tempo da dispensação do reino, quando era potencialmente que estava vivendo. Agora, tudo isso, agora que estamos na Era da Pedra Angular, podemos entender tudo isso agora. Tudo que nos foi trazido pelo Dr. William Soto Santiago e pelo Reverendo William Branham. A iremos chamar a Era da Pedra Angular a etapa da adoção, a etapa onde todas as promessas do último dia serão cumpridas. A vinda do Messias e a vinda de Elias e Moisés, das duas oliveiras, para os judeus. A vinda do Senhor para a igreja do Senhor, a grande voz de trombeta ou trombeta final. Que isso nos fala no livro de Citas. Vamos ver aqui. Isso é da mensagem Festa das Trombetas. No livro de Citas. Nos diz assim. Na página 129. Nos diz assim. Parágrafo 1150. Agora, assim como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Em cima ele escreveu aí, Moisés e Elias é igual o mistério da sétima trombeta. E também aqui nos diz na página. E também nos diz aqui na página 130, parágrafo 1164. Recorde que os que estão vivos fiquem, não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sétima termina de tocar, de ser tocada, e essa última trombeta como o último selo, que é o sétimo selo, viram? E a última trombeta, a sétima trombeta, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali escreve a grande trombeta, ou seja, que a sétima trombeta é igual ao sétimo selo. Vê? Porque o que o sétimo selo é para a igreja, que é a vinda do Senhor, a sétima trombeta é para Israel, que são Moisés e Elias. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. A iremos chamar de a Era da Pedra Angular, a etapa da adoção, a etapa onde todas as promessas do último dia serão cumpridas. A ida de Elias e Moisés para os judeus e a vinda do Senhor para a igreja do Senhor. A trombeta final, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno, o chamado dos escolhidos, 144 mil, 12 mil de cada tribo, e também recolhendo os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo para completar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque sem completar a igreja, não podemos sair dessa terra, não poderemos ser transformados, porque Cristo não pode deixar o trono de intercessão sem redimir até o último que está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Portanto, ele vai chamar todas, como ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna. E aí ali em um escrito que ele nos deixou em algum lugar, em uma página na parte de trás,
Aí ele escreveu: até que tenha redimido até o último, então se levanta do trono. Viram que isso aconteceu quando parou os batismos, os lava-pés, Santa Ceia, lava-pés e tudo isso. E essa etapa da dispensação da graça, onde estava sendo realizado o chamamento para realizar esses memoriais, isso terminou. Agora aqui continua dizendo: os passos para a adoção. Viver nessa terra e não conhecer os passos para a adoção e estar esperando a transformação é como viver no tempo que João Batista veio e Jesus veio, que muitos estavam esperando que Elias viesse e que o Messias também viesse. E veio e nem perceberam, porque não conheceram os passos para o cumprimento desse programa. Pensaram que Elias viria em um carro de fogo, porque se foi em um carro de fogo. E como se foi assim, então assim teria que vir. Viram? Não, é que os crentes do irmão Branham dizem que também desse grupo aí tem um número que vai entrar a era da pedra angular e serão transformados. Mas vejam, enquanto não for aberto esse mistério e for tirado o véu deles, vejam, eles pensam é que ele vai regressar, porque ele disse que o cavaleiro do cavalo branco, ele disse que percorreria esse caminho outra vez. Diz na página 166, parágrafo 1485. Agora, eu estava ficando bem velho e pensei: Deus, haverá outro avivamento, eu verei outro tempo, e somente recordem, do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco, cavalgaremos esta senda, esse caminho. Aí escreveu 5º Elias e 2º Moisés, outra vez. Isso é correto, assim como estejamos quase prontos. Vocês viram? É uma promessa. Do lado direito aí ele escreveu o oeste, 2 pontos. Virá um cavaleiro e um cavalo branco. Agora veja, embaixo também escreveu Apocalipse 10, do 1 a 11, 19, do 11 a 19. E veja, em cima escreveu aí também: cavalgaremos esta senda, esse caminho, outra vez. Alguém pensa que, como ele falou isso, ele tem que vir de cima, ou seja, tem que ressuscitar para cumprir essa promessa. E nesse tempo também, alguns que acusavam a eles de que estavam fazendo mal, que isso estava crendo errado, que isso não era assim, que ele não ia voltar, que era em outro homem. Vejam, o arcanjo Gabriel se foi, ou seja, esse ministério se foi, o qual esteve no meio da igreja, nos trazendo toda essa revelação do que seria a vinda desse filho prometido, e se foi. E vejam, estão pensando igual e crendo igual, da mesma maneira, daqueles que eles acusaram e apontaram que não era assim, que eles pensavam que o irmão Branham ia regressar. Agora eles estão no mesmo. Estão pensando que ele vai regressar para cumprir o que falta cumprir. Até mesmo tem falado, ele vai voltar para terminar o que ele deixou. Então veja, começa a acrescentar e tirar. E isso é muito perigoso, porque o que acrescenta, lhe será acrescentado as pragas, e o que tire seu nome será tirado do livro da vida. Agora continua dizendo: porque se foi em um carro de fogo, e como se foi assim, assim tinha que vir. E vejam, era o ministério de Elias em outro homem, chamado João Batista. E veio o Messias e não o conheceram, exceto os que tinham recebido a João Batista e outros que escutaram a pregação de Jesus ou dos apóstolos. Ou seja, que vamos dizer que 1/10 parte, e muitos dos habitantes do povo hebreu soube que o Messias estava na terra, outra vez menos, mas muitos viram a ele, mas não souberam que o Messias estava na terra. Tem muitas pessoas, muitos seres humanos na Terra nesse tempo final, e muitas religiões e muitas seitas. Mas vejam, somente a igreja noiva, esse grupo pequeno, é o que está vendo o cumprimento desta vinda, porque ele vem como ladrão na noite. E de todo mundo, somente um grupo pequeno é o grupo que está vendo e recebendo a sua vinda. Mas muitos ouviram, mas não souberam que o Messias estava na terra, porque creram que era um falso profeta, que era um impostor,
que era um comelão e beberrão de vinho, porque convidavam ele para comer, os pecadores convidavam ele para comer, ele ia e estava com ele, comia, e então falava, esse é um comelão e beberrão de vinho e amigo de publicanos e pecadores. O mesmo que tem falado nesse tempo final também, viram? Porque repete a mesma coisa, repete novamente, porque ele disse que seria paralelo em tudo, e então o acusa, como lá acusaram o cumprimento da primeira vinda do Senhor nesse homem, nesse jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. E Cristo lhe disse, os sãos, os sadios, não têm necessidade de médico, são os enfermos que têm necessidade de médico. Assim que Cristo sabia explicar por que ele estava comendo com aquelas pessoas e aceitando seus convites. Vejam na mensagem, o poderoso Deus revelado, na página 21, ele disse, embaixo diz, vamos observar outra coisa. O Antigo Testamento tem a escritura aqui no Êxodo que as velhas peles de texugo, o que elas faziam? Escondia a glória de Deus do povo. As peles de texugo, o motivo pelo qual as pessoas não podiam vê-lo é porque as peles lhes impediam a visão. A pele, a glória de Deus estava da pele, do véu. Hoje a glória de Deus se esconde através da sua pele, isso é correto. E as tradições não podem ver isso. Sua palavra está dentro de você. Do lado esquerdo ele escreveu, a glória de Deus escondida pelo véu. E aí sua palavra está dentro do véu, aí ele escreveu do lado direito, Apocalipse 10, do 8 ao 11, e 11, versículo 3. Isso é a vinda do anjo forte e o Apocalipse 11, Moisés e Elias. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. O que tinha dentro das peles antigas, cuja beleza não era para desejar. Não tinha beleza nele. E quando se encarnou e morou entre nós, mesmo assim não tinha beleza nele que pudéssemos desejar. E a mesma coisa acontece hoje. Não tem nada que um homem ou mulher pudesse desejar. Mas o que está por trás disso, isso é o que é. Você diz, eu conheço esse tipo, ele é um bêbado. Assim falava de Jesus. Ah, não dizem isso. Então, como que não? Quando diziam que ele era um comilão e beberrão de vinho e amigo de publicanos e rameiras, em outras palavras, nesse tempo poderia dizer, esse é um bêbado, um beberrão. Ele costumava fazer isso. A mim não me importa o que ele costumava fazer. O que esconde atrás desse véu de carne? Poderiam dizer isso ali. A mim não me importa o que Jesus faz. O que esconde detrás deste véu de carne? Isso é o que conta, o que está atrás disto. O véu de carne cega as pessoas. Do lado esquerdo escreveu, é o que está atrás do véu, o que é importante. Eles dizem, eu me lembro o tipo de mulher que era aquela, eu conheço o que ela era, mas e o que ela é agora? Aquela pele que antes cobria o animal, texugo, agora esconde ou guarda a glória de Deus, até morando atrás do véu. Antes era cobria antes o animal essa pele, mas agora cobre a glória de Deus. E o seu corpo pode ser mudado nesta noite para se converter no lugar da morada de Deus, Deus morando em carne humana. Agora veja, o nosso irmão ele continua dizendo, e essa voz que terás que estar escutando no dia do Senhor, o último dia, o 7º milênio de Adão para cá, ou o 3º milênio de Cristo para cá, essa é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem do Evangelho eterno. E ele trará todo o conhecimento divino que nós necessitamos obter para estar preparados para serem transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro, sem obrigar a nenhuma pessoa. É pregado o Evangelho de Cristo e o que vai crer, crerá. Ou seja, que o que está no programa divino. E recordem que Cristo disse, aqueles também que não queriam crer nele, ele disse a eles, vocês não podem crer porque não são minhas ovelhas. E já os despediu ali, ele falou. Agora vejam na mensagem os 3 tipos de crente, na página 23. Aí o reverendo William Branham nos diz, vemos que um pouquinho antes diz, e essa mensagem da hora com a qual nós estamos nos alegrando na presença de Deus nesses últimos dias, no tempo do entardecer, quando as luzes estão brilhando,
e todas essas coisas foram abertas e a palavra foi vindicada e provada como a verdade, o que se profetiza chega a acontecer. E até mesmo a ciência, as demais coisas, provam que é verdade, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Depois, como um homem poderia dar à costa tudo isso? Do lado direito ele escreveu: o incrédulo dá a costa, que é o que aconteceu nesse tempo final. Os incrédulos deram a costa ao cumprimento do que foi prometido. Com certeza tem que ser um incrédulo que está sem esperança e sem remédio. É uma pessoa entorpecida pelo poder de Satanás. Então, para ele já não tem esperança. Esse é o incrédulo. Antes tínhamos visto o crente, agora em terceiro lugar temos o crente manufaturado. Esse é o mais terrível, o crente manufaturado. E recorde que aí estão os três grupos. Vemos que esses trabalham igual ao seu pai, Judas. Ali estava Pedro e os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. Ali estavam os 70, que representam os incrédulos. E Judas ainda estava ali com eles, o qual era o crente manufaturado. O que esses fazem? Esses são os que permitem. Esses ficam aí até o final até encontrar um erro. Sempre atentos para encontrar um erro, para criticar e atacar e também zombar. O tempo todo estão procurando as falhas, e escutam e ficam atentos para que quando veem que está sendo realizado algo no programa divino, então são os que estão aí para atacar. Espera que fala e dá atividade para depois atacar. Aí a gente já o identifica como os Judas. O tempo todo estão procurando as falhas para ver como pode explicar a coisa. Estão procurando para ver se é um truque ou alguma coisa de magia. E estão simplesmente esperando a oportunidade para vendê-lo. Agora vejam, isso vai acontecer de uma forma mais aberta. Nesse tempo que, quando surgir tudo que foi visto na visão da capa, recordem que tudo isso é de uma forma progressiva. E hoje Deus está realizando de tudo, o que é mais importante, que é a revelação, a fé do rapto. Depois aparecerão chamamentos, depois vai aparecer também a feira de oração pelos enfermos. Mas vejam, tudo isso se questionaram e criticaram e buscaram algo para atacar no tempo de João, de Jesus e dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros, no tempo de Mombrana também, procuravam e diziam: não, isso é telepatia mental, isso é isso e aquilo. Vejam, o incrédulo não tem forma que Deus possa mostrar algo para que possa crer, porque sempre são incrédulos e seguirão sendo incrédulos, não tem forma para crer. Mesmo que levantasse os mortos dessas pedras, Jesus disse, mesmo assim não vão crer, porque o incrédulo sempre será incrédulo. Vejam, faça ou não faça o milagre, veja ou não veja milagre. Estão simplesmente esperando a oportunidade para vendê-lo, ou seja, buscando uma escapatória, ou está procurando, enquanto o incrédulo não espera isso. Ele condena o assunto e vai embora. O crente é o contrário, aconteça o que aconteça, de todos modos ele crê, porque é a palavra. Do lado direito ele escreveu: o incrédulo vai embora. E os manufaturados são os que ficam aí até o final, que são incrédulos, porque no final, irmão, ele disse que se converte em 2 grupos somente: crentes e incrédulos. Mas o incrédulo manufaturado, ou seja, crente manufaturado, são os mais terríveis, são os mais teimosos. Esses são os mais problemáticos. O incrédulo vai embora quando escuta a primeira coisinha, ou a primeirinha coisa que ele não gosta. Então aí é quando ele mostra suas cores, mostra que é um incrédulo. João disse: saíram de nós porque não era dos nossos, desde o princípio. Em cima ele escreveu: os que vão embora saíram de nosso meio porque não era dos nossos, e reticência. Assim é o cumprimento da visão da capa, no cumprimento da vida desses ministérios, a igreja noiva, no meio da igreja noiva, onde ele disse que esses ministérios estarão convidados para o cumprimento da visão da capa. Ou seja, o Espírito Santo estaria no meio da igreja, que é a coluna de fogo que o reverendo William Branham disse que viu falando alguém mais acima de onde ele estava. Ou seja, que nesse tempo é o Espírito Santo que estaria operando esses ministérios para
cumprir a vida do Filho do Homem com seus anjos. E nesse tempo final, vão embora os que não eram dos nossos. Saíram porque não eram dos nossos. Saíram de nós porque não era dos nossos desde o princípio. Eles começaram conosco, mas, vejam, muitos dos que se foram começaram desde o princípio. Muitos levam muitos anos, mas de que adianta começar desde o princípio se no final iam rejeitar o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Não lhes serviu de nada. Paulo disse: estavam indo bem, quem os confundiu para não ver a verdade? Saíram porque não era dos nossos. E aí onde o irmão William disse, recordem que Cristo diz também que aqueles que não queriam crer nele, ele disse, vocês não podem crer porque não são das minhas ovelhas, e já os despediu. Porque vejam, nesse tempo final é o que tem estado acontecendo. E esse instrumento pode dizer, vocês não podem crer em mim, porque não são de minhas ovelhas. E como o Filho do Homem vem com seus anjos para fazer essa separação, essa segregação, então ele já os despede ali e diz, já o despediu. E eu aqui também já os despedi. Vejam, a esses que são incrédulos. O que não crer, não vai crer, ele disse. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ele disse, o que é de Deus, ouve a voz de Deus, e o que é de Deus, para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, escutará a grande voz de trombeta, trombeta final, a mensagem final de Deus, o Evangelho do Reino, que estará se entrelaçando com o Evangelho da Graça. Esse também é um mistério, e como uma mensagem dispensacional se entrelaça com outra mensagem dispensacional, somente o mensageiro dispensacional, um profeta dispensacional pode fazer, nenhum outro profeta pode fazer, e tem que ser o que está ordenado para essa dispensação, entrelaçar sua mensagem com a dispensação que está sendo introduzida. Os passos para a adoção. Todos que serão transformados estarão escutando a grande voz de trombeta, trombeta de Deus. Todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, e ressuscitarão. O que não estará ouvindo e não estará ouvindo, pois não será transformado. E recordem, em São João capítulo 5, versículo 24, por aí, onde ele nos escreveu, nessa parte que ele disse que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantará, ali ele escreveu, em carne. Por isso é a voz do Filho do Homem, a voz do Filho de Deus, que os da sexta dimensão escutarão e ressuscitarão. Os passos, as ordens para a adoção. Nesta mensagem estará revelado o mistério da vinda do Senhor à sua igreja, e disto não vamos falar agora, vamos deixar para outra ocasião, porque a vinda do Senhor à sua igreja vai ser mais simples do que nós imaginamos. Agora vejam na página 286 do livro Os Selos, ali nos diz, o reverendo William Branham nos diz, e vamos colocar isso aqui também, deixar ele aberto aqui para lhe ver o que ele nos escreveu. Diz, se pudesse ser suficientemente grande para ser suficientemente simples, então poderia encontrá-lo desta forma, sendo simples. Mas, porquanto você está procurando a sabedoria, você está se afastando de Deus. Novamente, para não lhes escapar, porquanto você trata de encontrar a Deus por meio da sabedoria, como aconteceu no Jardim do Éden, como aconteceu nos dias de Moisés e como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Cristo e nos dias de João, no dia dos apóstolos e até mesmo como é hoje. Quando você trata de calculá-lo, de encontrar a Deus pela sabedoria, nisto você está se afastando mais a cada passo. Você está tratando de entendê-lo e não tem forma de entendê-lo. Unicamente aceite-o e creia-o. Não trate de entendê-lo. E ele escreveu, não trate de entendê-lo, somente aceite-o e creia-o. Escreveu ali também, aceitar é igual crer. Tem muitas coisas que eu não entendo e, na verdade, tem poucas coisas que eu entendo.
Nessa outra mensagem, nesse outro livro, ele escreveu: tem muitas coisas que eu não entendo. Na 287, vejam. Aí ele disse também: não ande procurando sabedoria para entender, simplesmente creia no que ele disse. Quanto mais simples você possa ser, então ali você o tem, o encontrará. Estou tão agradecido por ele, por isso, porque ele se tornou tão simples. E ali do lado ele escreveu, lado esquerdo, simples, e do lado direito, nesse livro aqui, vamos ver aqui, desenhou uma estrela de Davi no parágrafo anterior, para que tenha esse desenho ali, onde ele disse: sobre a terra não tem relógio ou máquina alguma que seja tão perfeita. No entanto, aí está a terra. E isso é porque está inclinada, como se fosse se endireitasse. A gente poderia ficar louco pensando nisso. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Isso aqui é um pouquinho antes. É porque nesse aqui tinha a estrela, para que vocês a vejam nesse parágrafozinho antes. Bem, vamos continuar aqui. Nosso irmão, ele continua dizendo: o mundo nem vai perceber quando Cristo levar sua igreja. Portanto, nem vai saber o que foi a vinda do Senhor à sua igreja. Será como ladrão na noite, a Escritura diz. As virgens fátuas também não viram, souberam que ele vinha, mas não tinham azeite e foram comprar. Ou seja, foram buscar a outros líderes, aos seus mesmos ministros que estão contra. Vão buscar em outros lugares, vão buscar o Espírito Santo em outros lugares. E quando voltaram, as virgens prudentes já tinham entrado com o esposo nas bodas e a porta tinha sido fechada. Assim que somente as virgens prudentes são as que vão vê-lo e recebê-lo. Automaticamente, aí, a pessoa se identifica como escolhido de Deus, quando nesse tempo está recebendo a revelação, o conteúdo dos 7 trovões, e está recebendo o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O está vendo e o está recebendo, e está crendo nele de todo o coração. E ao ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. É importante conhecer os passos, ou seja, a ordem para a adoção, para a transformação dos vivos, e para os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. É importante conhecer os requisitos para a transformação. Vamos nos colocar de pé. E assim vamos deixar com essa mensagem os requisitos para a transformação ao nosso precioso irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.